O seu cérebro, ele perde totalmente o equilíbrio quando você deixa de dormir. A parte responsável pelas emoções do seu cérebro acaba entrando em colapso. E o seu pensamento racional acaba não conseguindo acompanhar. Quem trabalha com várias horas de tela, faça exatamente isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Principalmente quem trabalha com edição de vídeo. E vive exatamente nesse estado sem menos perceber. Dentro do nosso cérebro existem duas áreas que precisam trabalhar lado a lado. A primeira delas é a amígdala, que precisa trabalhar como um sistema emocional. A segunda parte é o córtex pré-frontal, que ele é responsável por todas as decisões racionais que nós tomamos. E quando você dorme bem, quando você descansa, essas duas áreas elas conversam perfeitamente. Mas quando você dorme pouco, quando você deixa de descansar, essa conexão ela é quebrada imediatamente. E o resultado disso, você fica irritado, você não descansa, você fica tomando decisões de maneira precipitada, tendo compulsividade sobre as suas decisões e muita dificuldade de concentração. O seu cérebro acaba voltando para um estado primitivo de sobrevivência. Aí pensa na rotina de quem trabalha em home office, trabalha com edição de vídeo e fica horas de tela todos os dias. Cliente cobrando a todo momento, entregas em alto volume, vídeo para editar, prazos apertados, projetos acumulados. E aí começam os famosos erros clássicos. Viver tomando energético, viver tomando café, não dormir direito, ficar 12 a 14 horas sentado, a bunda numa cadeira. E aí você acha que está sendo produtivo, quando na verdade você está apenas estragando o seu cérebro. Eu, por exemplo, já passei por várias situações em que eu precisava ficar horas acordado para conseguir atender toda a demanda. Teve um período da minha vida que eu atendi mais de 50 empresas ao mesmo tempo, quando eu trabalhava em parceria com uma agência. E esse período da minha vida, alguns dias para que eu conseguisse cumprir com as minhas demandas e entregar resultado daquilo que eu tinha me comprometido. Então eu passava horas sem dormir, pedia pizza para jantar quase todos os dias e ficava horas na frente do computador. Desde as 9 horas da manhã até, às vezes, 9 horas da noite, 10 horas da noite e sim, alguns dias virando a noite até as 5 da manhã e no outro dia comprometendo a minha manhã para conseguir descansar. E o resultado de tudo isso, você acaba não dormindo direito como você deveria dormir, porque dormir de dia e dormir de noite tem efeitos opostos. Quando você dorme de noite, o seu corpo ele consegue de fato descansar em uma quantidade X de horas. Quando você dorme de dia, o seu corpo naturalmente precisaria de mais horas para você conseguir descansar da mesma forma. Você acaba descansando menos, você acaba tendo irritabilidade, não consegue ter foco e o resultado que você entrega acaba sendo sempre o mesmo, um resultado limitado. Isso tudo porque você não tem rotina, porque você vive tomando café, porque você vive tomando energético, porque você acredita que emendar horas de tela vai fazer com que você gere resultados melhores ainda e seja mais produtivo. Porém, a gente sabe que na realidade não é assim que funciona. E a pior edição sua, que em foco demoraria 2 horas para você produzir, você acaba demandando 4 horas para aquela produção e o resultado ele fica totalmente comprometido, fica limitado. E com o tempo a sua performance ela acaba tendo uma queda significativa e você acredita que você não está evoluindo e começa a ficar estagnado de certa forma. E isso tudo começou porque você simplesmente não se deu conta de que você estava deixando a sua rotina a desejar e começou a passar horas acordado. A sua produtividade ela não vai vir de você trabalhar várias e várias horas seguidas, mas sim vai vir de você entender que você precisa também descansar. Além do momento de descanso, você precisa intercalar com a sua vida pessoal, né? Porque não faz sentido também você ficar várias horas em cima de um projeto para gerar um resultado específico e no final de tudo isso você acaba não sendo beneficiado com isso. Eu conheço vários editores, já ouvi vários relatos de pessoas que ficam horas e horas e horas de tela para simplesmente entregar um resultado para um cliente e no final das contas acaba saindo muito prejudicado, porque não consegue ter mais concentração, não consegue ter mais criatividade, não consegue fazer as coisas por propósito e começa a fazer as coisas de qualquer jeito. E no final das contas, acha que aquilo não é de fato o que ele precisa seguir para a vida dele. Isso tudo acontece porque ele não fez o que deveria ser feito. Descansar no momento de descanso, trabalhar no momento de trabalho e aproveitar o momento com a sua família ou com quem você ama como deveria ser aproveitado.
Se você trabalha em home office, trabalha com criatividade, se você é um editor, se você trabalha com design, não interessa. O que interessa é que se você abdicar do seu sono para que você seja uma pessoa mais produtiva, na verdade, você vai acabar que não vai estar sendo uma pessoa mais produtiva. E, no longo prazo, isso tudo vai te trazer um grande prejuízo. Quando o seu cérebro ele entra no modo sobrevivência, você começa a não pensar, você começa a fazer as coisas no automático. Teve um período da minha vida em que eu trabalhava num supermercado, quando eu estava iniciando os projetos com produção audiovisual. Então, algumas noites eu precisava ficar acordado até tarde e quando eu ia trabalhar no outro dia, eu percebi que o meu humor estava totalmente alterado. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia ser uma pessoa produtiva, eu não gerava bons resultados. Tudo isso porque uma ou duas noites seguidas eu acabava abdicando do meu sono para que eu conseguisse entregar as tarefas que eu tinha me comprometido de fazer. E no final de tudo isso, acabava sendo mais prejudicado do que tirando benefício. Então, se eu pudesse te dar uma dica e falar algo que eu vivi e que fez muita diferença para mim, respeite o seu período de sono, respeite o seu período de desfrute e respeite o seu período de trabalho. Se você acredita que você consegue ser tantas horas produtivo, imagina assim se você conseguisse gerar mais resultado. A gente está vivendo uma era em que as coisas estão sendo projetadas, estão sendo entregues de uma maneira muito mais rápida, muito mais automatizada. Porém, a gente sabe que quem trabalha com criatividade não funciona exatamente dessa forma. Vai ter dias que você vai ser uma pessoa muito produtiva, vai ter dias que você não vai ter ideia nenhuma para produzir, seja vídeo, foto, artes, não interessa. O que interessa é que se você abdicar daquilo que você precisa, biologicamente falando, os seus resultados eles vão ficar limitados. E quando eu falo de ficar limitado, eu estou me referindo de você deixar de dormir, deixar de descansar, deixar de fazer aquilo que o seu corpo precisa para você fazer aquilo que você achava que poderia estar te beneficiando de alguma forma, como tomar vários energéticos no mesmo dia, tomar 30 xícaras de café para conseguir ficar acordado e conseguir gerar um resultado em específico. Mas isso tudo no longo prazo simplesmente vai acabar te prejudicando, assim como aconteceu comigo. As pessoas falam sobre sucesso, falam sobre prosperidade, falam sobre você ser uma pessoa produtiva, falam que trabalhar em home office, empreender, faturar mais de 10 mil reais por mês é fácil, é legal, mas elas acabam não citando a parte oculta de tudo isso. Vai ter noites em que você sim vai precisar abdicar de algumas coisas, abdicar daquilo que você acreditava que poderia fazer, como, por exemplo, ter uma rotina equilibrada. Tem momentos em que você vai precisar estar focado em uma tarefa para conseguir gerar um resultado, mas entender que isso não é regra de vida e que, em algum momento, o seu corpo ele vai cobrar. O seu sono, as suas noites mal dormidas, a alimentação errada que você tem, a pizza que você come todos os dias. Eu, particularmente, eu gosto muito de comer hambúrguer, gosto muito de comer pizza, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito ativa, gosto de praticar atividades físicas, gosto de me exercitar, então hoje eu pratico jiu-jitsu, hoje eu treino musculação de 3 a 5 vezes por semana, intercalo com jiu-jitsu, então isso tudo obviamente me ajuda a eu ter uma rotina saudável, sentar a bunda na cadeira e ser produtivo. Às vezes as pessoas falam olhando de fora, mas você trabalha no ar-condicionado, mas você trabalha sentado, e acredita que isso de certa forma não possa te trazer prejuízo. Diferente de quem trabalha com um esforço físico, trabalhar com um esforço mental também vai te trazer um peso. Então, pelo fato da gente querer as coisas muito rápida nessa era do digital, às vezes nós acreditamos que precisamos ficar mais horas para conseguir gerar mais resultados em menos tempo. Existem várias ferramentas que hoje podemos automatizar o processo de criação, que vão fazer sim com que a gente gere mais resultados em menos tempo. Porém, quem trabalha com criatividade sabe que não é sempre assim. Por mais que existem ferramentas que automatizem processos, algumas coisas ainda assim precisam do nosso tempo de sentar a bunda na cadeira e fazer. Só que ao mesmo tempo que a gente entende isso, nós precisamos entender que se a gente ficar a todo momento para gerar o resultado e acabar deixando de fazer as outras coisas que o nosso corpo biologicamente vai cobrar, a gente vai estar se prejudicando. E isso no longo prazo vai resultar você em não ter um propósito, fazer algo que você precisa fazer e não fazer porque você gostaria, e a sua vida vai ser uma vida limitada, né? Muita gente busca ser uma pessoa próspera, melhorar todos os pilares da sua vida, seja um pilar financeiro, um pilar de relacionamento, um pilar de negócios. Tudo isso você vai sim conseguir gerar resultados, mas vai haver um período da sua vida que você vai ter que sim
colocar mais energia em um desses pilares. Isso pode te trazer um prejuízo enorme. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, comenta alguma coisa se você já passou por alguma situação assim na sua vida e também compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria de alertar, para que ela entendesse que não basta simplesmente ter várias horas de produtividade e no longo prazo sim, essa produtividade ela vai ser cobrada e vai ser cobrada através da sua saúde. E o que vale mais? A sua saúde intacta para você aproveitar a sua vida e conseguir fazer aquilo que você quer fazer para a sua vida com base no seu propósito, ou você simplesmente ser uma pessoa produtiva e no longo prazo isso acabar te prejudicando, te trazer bastante malefício em relação à sua saúde e você ficar limitado e não conseguir aproveitar do jeito que você gostaria. Ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.